E naquele tempo a Bíblia, né, só para ressaltar, era encontrada apenas na biblioteca dos mosteiros e das universidades ou palácios, ou entre as pessoas realmente de recurso, ou seja, muito poucos exemplares. Existia a crença da dependência, que a salvação vinha através de Cristo, mas necessitava um empurrão, né, uma ajuda, que era a intercessão direta da igreja. Né? Eu nunca poderia me dirigir, pelo menos era assim, nunca poderia me dirigir uma outra pessoa chamando pelo nome, muito menos apelido impensável. Teria que ser sempre pelo nome de família. Povo simples nada conseguiria de Deus sem o auxílio dos ministros da igreja, né? Boa tarde. Estamos começando mais um episódio de História da Reforma Protestante e nós estamos aqui, Wilson do Amaral, pastor da igreja, e juntamente com o presbítero Vlander Zickel, da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade então, né? Vamos. Hoje vamos falar sobre Martinho Lutero, especificamente. Certo, começar com alguns dados, né? Porque agora nós vamos até o final falando praticamente sobre a reforma, né? Sim. Muito bem. Tá, no último episódio nós finalizamos então dizendo que uma das coisas, né, que Lutero já conseguiu foi colocar que Deus, por exemplo, não seria um juiz zangado, mas sim um pai que perdoa, né? Com isso ele destruiu a ideia de que os homens poderiam negociar com Deus, envolvendo todo aquele assunto de indulgências que nós já abordamos levemente, né? Depois nós vamos falar mais pesadamente sobre isso. Quem tem o material disponibilizado vê que a próximo slide temos a figura, né? Para que o pessoal aí possa ter uma ideia, né? Como é que era o alemão, a gente vê as características dele, né? Tipicamente entre os lábios, né, normalmente os alemães lá, eles tinham que nem um corte mais prolongado, e ele era um cara forte, e era um cara, não era dos mais calmos não, era bem estilo germânico, né? Aqui a gente vê uma foto, uma pintura dele, que foi feita por Lucas Cranach, que se envolveu muito também com a reforma. E, no caso, o Lucas Cranach, o velho, como é escrito em alemão, que é o pai, porque tanto o pai quanto o filho faziam as pinturas e foram, não o principal, mas eu diria que até o secundário no renascentismo alemão, né? Lucas Cranach, Sim. Da cidade de Nuremberg. Então a gente vê a importância de Nuremberg na história não só da reforma, mas depois da Alemanha, todo o envolvimento, até a guerra, etc. Avançando um pouquinho, a gente começa agora com alguns dados e informações sobre a vida dele, de Martin Luther, ou Martinho Lutero para nós, né? Consta que ele teria nascido no dia 10 de novembro de 1483, portanto, 7 anos antes do descobrimento do Brasil, né? Sim. Na cidade de Eisleben, região da Turíngia, né, na Alemanha. Norte, sul, leste, oeste. Essa aqui não é no sul, não. É mais para cima, mas não também diretamente no norte. Entendi. Eu nem sei como é que... É noroeste. Alguma coisa. Por aí. Porque era mais próximo à região do Ruhr, região de mineração, né? Certo. E o que a gente vê? Essa região onde teve a cidade dele, depois da Segunda Guerra, a Alemanha ficou dividida, né, em República Federativa Alemã e República Democrática Alemã, que na verdade era coordenada pelos russos. Então, como falo de democrático, não tinha nada. Tá? Tanto que era proibido nós irmos para lá, precisava licença especial, tanto que eu não consegui, quando estava lá, ir visitar ainda essa cidade, né, a casa dele, coisa e tal. Mas uma outra fator que os leigos aí dizem que coincidência, mas nós sabemos que não, para nós não tem coincidência, né? Tem os fatos acontecendo, tudo em conformidade com a vontade de Deus. 7 semanas mais tarde nasce, justamente na Suíça, aquele que vem ser outro reformador, né? Ulrico
Zwinglio, que na verdade seria como Ruderreich ou Ruderreich Zwingli, né? Se a gente fosse ver, né? E a gente vê outra coisa coincidente, né? Tanto vamos dizer, o Rico, que é suíço, mas justamente do cantão alemão, então tem o idioma alemão, né? Não é, claro, o alemão como é falado exatamente na Alemanha, tem as suas variações, mas aí já facilita, né? Todo o contato, toda a convergência de ideias, não totalmente, mas a maioria delas entre o reformador suíço e o reformador alemão, tá? Lutero também vem de pais camponeses, portanto, como a maioria, né, do pessoal lá, gente mais simples, mas o pai dele também trabalhava como em forjaria e mineração, não é? Os pais tiveram 7 crianças, sendo 4 meninos e 3 meninas, né? E como a gente já mencionou aqui, o pai, o sonho dele era concentrar tudo no filho, né? No Martin, e gostaria que ele fosse até um entendido das leis, ou seja, um advogado, um juiz, né? E ainda criança, ele foi enviado para essa escola em Mansfeld, né? Que é uma região ali próxima também de Eisleben. Uhum. Tá? Agora, um fato interessante que se comenta, né? Que em Magdeburg, uma outra cidade, né? Lutero teria visto um quadro semelhante ao que nós já vimos dos barcos, né? Sim. Mas era uma pintura diferente, que o deixou muito impressionado. Também a mesma situação, um barco estava com pessoas tudo da Cúria Romana, não é? Não tinha nenhum leigo, e todos eles tinham papa, cardeais, bispos, e todos com a presença do Espírito Santo em suas cabeças, né? E tinha os leigos ali se afogando, né? E o pessoal do barco via, escolhia quem dava, jogava as cordas. Quem conseguisse agarrar a corda que a igreja, né, os representantes da igreja haviam jogado, então conseguia se salvar, mas os negros do barco tinham que puxar. Isso para criar o quê? Uma dependência total, que a salvação dependia realmente da intervenção da igreja, né? Isso aí deixou ele muito assim, Lutero, muito impressionado, né? Porque a explicação é que as cordas representavam as boas obras da igreja, não é? As boas obras feitas pela própria igreja, mais tarde nós vamos falar sobre isso, e que, portanto, essas boas obras eram aplicadas em favor dos fiéis. Aí nós vamos ter também um sentido que eles justificam para a venda das indulgências, boas obras da igreja. Tá? Seria só desse jeito que a pessoa poderia chegar ao céu? Sim, a pessoa tinha, naturalmente, existia a crença da dependência, que a salvação vinha através de Cristo, mas necessitava um empurrão, né? Uma ajuda, que era a intercessão direta da igreja. Né? Esse quadro, né, mostrou a dependência que a pessoa, para ir para o céu, tinha uma dependência absoluta de Roma. Sem isso, ele não conseguia. Deixa eu entender, nesse barco do quadro, tinha padres e frades? Só tinha... Bom, em princípio eram chamados bispos, cardeais e papa, né? Mas aqui eu leio que padres e frades eram romeiros e não havia nenhum leigo no barco. A minha pergunta é, havia padres e frades no barco? Bom, todos eles dizem respeito à Cúria Romana, né? Entendi. Então, pode ser que estivessem lá, né? E de onde eu peguei a informação, mencionou só as mais altas figuras, né? Com isso se mostra uma certa hierarquia espiritual, né? Exato, que isso daí era outra coisa, se acreditava que quanto mais santo a pessoa fosse, né? Não santo biblicamente falando, né? Mas santo no sentido do exercer um cargo mais alto de responsabilidade na igreja, mais santo ele seria, né? Aos olhos do povo. Entendi. Então o Papa ocuparia o cargo primeiro, em termos, vamos dizer assim, de santidade, né? Por isso que era tido como a voz de Deus realmente.
Tá? Bom, isso daí, como nós dissemos aí, então ficou aquela caracterizado que os leigos, né, o povo simples, nada conseguiria de Deus sem o auxílio dos ministros da igreja, né? É o conceito de sagrado e profano. Então, existia uma outra coisa. Por que mesmo nas cidades pequenas, onde tinha uma igreja, normalmente os assuntos também da própria população, de interesse da população, eram discutidos, né, como se fosse a Câmara de Vereadores, por exemplo, eram discutidos sempre no interior da igreja. Né? Era um local normal de convergência, né? E era aquele conceito, a igreja era como a embaixada de um país. É um território que, mesmo estando dentro de um outro país, né, mas pertence ao que a embaixada representa, e o solo é como se fosse um solo sagrado. Né? Por exemplo, a embaixada da Alemanha no Brasil, ninguém pode entrar lá sem autorização do governo alemão. Está aqui localizada no Brasil, mas é como se fosse um território alemão. Né? A mesma coisa. A mesma coisa a igreja. A igreja era considerada o quê? Sagrado. Então, tudo que estava dentro da igreja era sagrado, já era uma própria extensão territorial do céu. E tudo fora da igreja era profano. Quer dizer, a gente percebe então que não só o quadro impactou Lutero, como a produção desse quadro, de alguma maneira, retratava qual era a mentalidade na época. Exatamente. Muito bem. Tá? Então, tudo que estava dentro da igreja era venerado. Entendi. Daí vem já, nós sabemos o porquê das coisas, né? Avançando um pouquinho, em 1498, então, Lutero foi para essa cidade aí chamada Eisenach, né? Que é a cidade da mãe de Lutero. 15 anos de idade. Para continuar os estudos, mesmo, como diz a família, dispondo de poucos recursos financeiros, mas tudo foi canalizado para ele, né? Era uma prática normal na Alemanha, né? Não sei se em toda a Europa, imagino que sim. Os estudantes saíam pelas ruas cantando e angariando fundo, né? Para sustento da própria alimentação e poder cursar as escolas também, né? Pelo menos na Alemanha era comum esse costume aí. Lutero aprendeu nessa cidade de Eisenach, aprendeu a tocar flauta e alaúde, e se diz que ele cantava muito bem, tinha a voz de contralto, né? Ele é compositor, não é? Com o tempo ele compôs belos hinos, né, que se tornaram muito conhecidos. Inclusive o Castelo Forte. Até hoje, né? Até hoje a gente canta. Isso significa que ele tinha um dom musical, né? Para aprender, né, os dois instrumentos, assim. E é interessante você juntar o dom musical com uma personalidade forte. Dá para imaginar que tipo de músico ele é. É um músico exigente. É um músico que efetivamente quer que tudo seja bem tocado. É uma conclusão até lógica. E quando a gente ouve assim alguns hinos como esse Castelo Forte, no original em alemão, a gente vê que é um hino pesado o som, né? Não é tão melódico quanto a gente ouve os hinos em inglês ou em italiano, né? É um hino duro, a gente percebe, né? O estilo alemão, né? Que é de bater na mesa mesmo. Você está batendo na mesa aqui. Após 4 anos, Lutero, então, ele foi para a cidade de Erfurt para a última etapa dos estudos, né? Que era o 4º e último estágio da educação de Lutero. Essa universidade, né? Pasmem os irmãos, né? Era datada de 1392. Ela não é, inclusive, a mais antiga. Não é a mais antiga, né? Considerando. Mas já é velhinha, né? 1392, né? Se diz que nos dias da Reforma tinha cerca de 1.000 estudantes e a população em Erfurt era em torno de 20.000 habitantes, né? Em 1502, recebeu o grau de bacharel. No ano seguinte, já alcançou o grau de mestre, né? Se diz que Lutero não faltava às cerimônias e práticas religiosas, né, as práticas da igreja.
e era fervoroso adorador da Virgem Maria. Um outro fator importante, né, na vida dele, um dia estando na biblioteca dessa universidade de Erfurt, ele encontrou um exemplar da Vulgata Latina, tá? Bíblia adaptada de Jerônimo no século V, que era adaptada para uso eclesiástico, né? Então era um latim já específico, né, para fins religiosos, não era aquele latim clássico, né? E até então ele só conhecia alguns textos que vinham nos livros de devoção, livros devocionais que a turma usava nas missas, nas coisas, né? Até então, hoje se usa um pouco disso, se usa. Né? O sacerdote fala e o povo repete, né? Os responsos, que eles chamam também. E naquele tempo a Bíblia, né, só para ressaltar, era encontrada apenas na biblioteca dos mosteiros e das universidades ou palácios, ou entre as pessoas realmente de recurso, ou seja, muito poucos exemplares. É porque até aquele tempo era basicamente copiado à mão, né? À mão. Tinha os copistas, vamos dizer assim, normalmente dentro dos mosteiros, né, a equipe, e não existia. Gutenberg só vem mais ou menos em 1470, 1460, que vai começar a parte da imprensa mecanizada. Até então era tudo no braço mesmo, né? Mas o povo era alfabetizado? Não, acho que cerca de 90%, eu diria, era analfabeto. Quer dizer, era um tempo de subjugação da mente. Exato. Porque quando a pessoa não tem leitura, ela pode ser explorada de todo jeito. Exato. Né? Conhecimento muito restrito, então a manipulação era mais fácil, né? A exploração, como o senhor falou, e a preocupação era, a grande maioria era camponesa, né? Não existia nada industrializado, né? E a preocupação era ter o que comer no dia, né? Não tinha outro objetivo, outras coisas assim. Mas até hoje, em muitas partes do mundo, isso continua acontecendo, né? Ah, sim. Há um abuso da população que não tem leitura, que não tem discernimento, vamos dizer assim, político, ideológico. Então embarca nas pressões e nas informações, nas mentiras, em tudo que como a gente vê, né? Fartamente aí nos últimos tempos. Né? A mudança de vocação, então, se diz, né, que Lutero regressava de uma de suas visitas aos seus pais em Manfeld, quando uma forte tempestade surgiu, né, na floresta, caiu um raio, teria caído próximo a ele, e apavorado, Lutero gritou então, né, ele gritou, Santa Ana, né, valei-me, far-me-ei monge se me for poupada a vida, né, e isso realmente aconteceu. Ele viveu, né, sobreviveu, e aí então ele falou, bom, promessa, como nós dizemos, promessa é dívida, tem que ser cumprida, né. Santana é padroeira dos mineiros, lembrando que aquela região é região de mineração, né. Um fator, assim, só como curiosidade, aqueles que já assistiram ao campeonato alemão de futebol, tinha um time que agora tá rebaixado, né, tal de Schalke 04, da cidade de Gelsenkirchen, e tem uma homenagem aos mineiros, né? O túnel de acesso ao campo de futebol, ele é todo revestido, né, a parede dele, simulando realmente uma mina, escurecida, tudo como se fosse uma mina de carvão, que é tipicamente da região, em homenagem, né, aos mineiros. Então, para ver a influência da mineração nessa região, para explicar, né, por que Lutero tinha também como padroeira essa Santa Ana. Agora, isso trouxe alguma implicação com o pai de Lutero? Fortemente, né? Aí entra uma outra coisa que a gente precisa falar em alemão. Em alemão tem um profundo significado, em português não, mas é a forma de tratamento. Existe o tratamento comum e existe o tratamento
formal, né, dentro da Alemanha. Por exemplo, eu nunca poderia me dirigir, pelo menos era assim, nunca poderia me dirigir a uma outra pessoa chamando pelo nome. Muito menos apelido, impensável. Teria que ser sempre pelo nome de família, né? Então, nunca. E ainda tem que pôr a palavra Herr, em alemão, significa senhor. Tá? E o que acontece? Dentro de casa, naturalmente, os pais chamavam os filhos de tu. Né? Era mais um ambiente mais familiar. E quando Lutero entrou, nós vamos ver mais para frente, ele vai cursar em mais ou menos um semestre a parte de direito que o pai dele tanto queria, né? O pai dele passou a chamá-lo de senhor, mesmo sendo seu filho, senhor, né? Luther, né? E ainda em alemão você tem, se o cara tem título de doutorado, por exemplo, tem que falar senhor, doutor e o sobrenome de família, tá? Muito bem, estamos conversando sobre a vida do reformador Martinho Lutero, mas o nosso tempo está esgotado e nós temos que terminar esse episódio. Você está convidado a visitar a nossa mídia social e procurar lá o podcast sobre História da Reforma Protestante com o presbítero Vlander Zickel. Nosso abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo. Logo estaremos comentando aí um pouco mais aí sobre a vida de Lutero.